Olá, tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, sou psicóloga, bem-vindos ao canal. E hoje eu vim falar, no vídeo de hoje, sobre dois elementos importantes, centrais no pânico, que é o pensamento catastrófico e a hipervigilância. Quando está no modo ativado de pânico, a pessoa ela fica normalmente hipervigilante, ela fica muito atenta a todas as sensações do corpo, né? E também ela, dependendo, qualquer variação diferente que ela perceba na questão da respiração, respiração ofegante, coração deu um pico, acelerou, ela já fica com medo, aí entra em cena o pensamento catastrófico, que é o quê? Pensamento catastrófico é pensar o pior de uma situação. E isso pode retroalimentar essas sensações de hipervigilância, porque ela fica com mais medo e começa a olhar ainda mais para as sensações. Quanto mais nós olhamos para as sensações físicas, mais a tendência é elas aumentarem. Então, nós temos que entender que esse sistema acionado de perigo, ele vem para quê? Para nos alertar, para nos proteger, tem uma função. Então, começar a observar isso que é apenas um alarme. É apenas um alarme do nosso corpo, mas às vezes esse alarme pode estar estragado, pode estar com problema, ele está ativando sem precisar, tá certo? E quando a gente entende isso, a gente tira o foco daquela situação. Então, quanto mais, por exemplo, a pessoa é hipervigilante, ela começa a perceber mais a respiração ofegante, nossa, começou a doer meu peito, e eu começo a olhar para essas sensações, a sensação aumenta. O ideal é o quê? Tirar o foco dessa sensação interna e colocar no externo. Isso ajuda muito a reduzir, né, essa crise de ansiedade, essa crise de pânico. Então, o ideal é tirar o foco da sensação interna e colocar no externo. Por quê? Quando estamos no modo ativado de pânico e ansiedade elevado, nós vamos ficar hipervigilantes e também podemos ficar com pensamento negativo, pensamento catastrófico, que é pensar o pior de uma situação. Quando nós entendemos isso, começamos a reduzir, né, o medo. Por quê? Porque temos o conhecimento, entendemos a situação e assim aos pouquinhos nós vamos aprendendo a lidar com o medo. Por quê? Pelo processo da habituação. Quanto mais eu entro em contato com o que eu tenho medo, menos medo eu vou tendo, porque eu vou entendendo que nada daqueles pensamentos catastróficos, daqueles pensamentos ruins aconteceram. Logo, nem tudo que nós pensamos é real. Então, por isso que é importante questionar, trazer para a realidade se faz sentido ou não. E o importante, acionou o alarme, respira e tira o foco da sensação interna. Foca no externo, liga para alguém, conversa sobre outros assuntos, começa escuta aquela música que você gosta muito, começa a fazer coisas nesse tempo. Por quê? Porque é o seu corpo tentando te avisar que tá tendo algum problema, mas às vezes não tem problema nenhum, tá certo? Então, refletir sobre isso ajuda muito. Por quê? Porque você entra num processo de condicionamento, porque você vai vendo que esse alarme às vezes é ativado sem necessidade, né? Por quê? Porque realmente talvez uma situação muito difícil que você interpretou, uma situação complicada, ativou, né, esse sistema de alarme, de pânico, de ansiedade elevada, fez com que você sentisse, desencadeasse toda essa crise, fazendo com que você fique com medo. Comece a observar isso, né? Então, esses dois elementos, eles são principais no pânico, e quando nós entendemos ele, começa a superar aos pouquinhos a ansiedade, começa a entender a ansiedade, que ela teve um propósito. O pânico é quando esse alarmezinho da ansiedade está estragado, fica disparando o tempo inteiro, sem necessidade. Como que nós vamos regular? Em primeiro lugar, tirando o foco da sensação interna e colocando no externo, tá certo? Ouvindo música, conversando com alguém sobre outra coisa, tirando o olhar para essa sensação desconfortável. Quanto mais nós fazemos isso, mais rápido a gente supera e sai da crise, tá certo? Mas é treino, é aos pouquinhos. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Foi um prazer estar com você e até o próximo vídeo.